Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Você que está em casa também, nos assistindo, Deus abençoe a sua vida. Cremos que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite. Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Primeira Samuel, capítulo 30, versículo 1. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos nesse final de semana profetizando 2025. E nós estamos trabalhando 4 temas. O primeiro tema que foi tratado na sexta-feira foi cuidando de ti. No sábado foi o tema cuidando da doutrina. Hoje pela manhã nós falamos sobre cuidar do irmão. E nós encerramos essa série de ministrações falando sobre cuidando da família. 4 pontos você precisa cuidar, que Deus tem colocado no nosso coração. Cuidar de você mesmo, sua vida espiritual, sua comunhão. Cuidar da doutrina, para que tenha comunhão com Deus, na sua palavra. Cuidar do irmão e também cuidar da família. E eu encerro esse ciclo de mensagens trazendo uma reflexão com os irmãos sobre a importância de cuidar e lutar pela nossa família. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, nós leremos até o versículo 6. Diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram, até que não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Você pode falar comigo? Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Senhor, obrigado pela sua palavra. Nós estamos aqui reunidos e queremos ouvir a tua voz. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, dá-me graça, sabedoria, poder, autoridade para transmitir essa palavra ao coração dos meus irmãos, ó Pai. Eu quero orar para que a mente dos seus filhos, o coração dos seus filhos esteja voltado para a tua palavra. Que o teu Espírito Santo se manifeste de uma forma poderosa, encontrando os corações quebrantados, e essa semente da tua palavra possa dar fruto, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, eu repreendo toda ação do inimigo neste lugar, toda inquietação, toda distração, tudo aquilo que não provém de ti, e que o Senhor, ó Deus, se manifeste de uma forma sobrenatural no nosso meio. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para nós falarmos um pouquinho desse texto, 1 Samuel capítulo 30, nós precisamos aprender qual é o contexto que esse texto está inserido. Você que não sabe,
é um contexto de guerra, aonde Davi, nos capítulos anteriores, estava sendo perseguido duramente por Saul, o rei de Israel. A Bíblia vai nos dizer que enquanto os espíritos malignos se apossavam de Saul, Davi, cheio do Espírito Santo, tocava harpa. Quando Saul, o rei de Israel, perseguia Davi, ele lançava nas pessoas. Ele lançou em Davi lanças para o matar. Era uma briga monárquica, porque Davi era o genro desse rei, que futuramente iria assumir o lugar dele. Quando olhamos a palavra de Deus, percebemos que Davi estava sendo duramente perseguido pelo rei Saul, que a todo custo queria matá-lo. Saul perseguia Davi duramente. Então Davi se refugiava muitas das vezes nas cavernas. Davi se refugiava nos desertos que lá tinham. Davi se refugiava em lugarejos, cidades, para esconder, tentar esconder desse rei endemoniado chamado Saul. E quando a gente olha o texto, a gente percebe que o capítulo 29, por exemplo, Davi faz uma aliança, uma aliança com os filisteus. Por quê? Davi está sendo perseguido, com medo de morrer, e ele vai fazer uma aliança com um povo inimigo, os filisteus. Lembra de Golias, que Davi derrubou, lançou a pedra? Ele era um filisteu. Agora Davi, ele faz uma aliança com os filisteus. Por quê? Ele entendeu assim: os meus homens não vão suportar a guerra. E aí eles se ajuntam ao exército dos filisteus. E o rei Aquis, que é o rei dos filisteus, dá guarita para Davi. Eles arrumam uma cidade chamada Ziclag, e as mulheres e as famílias ficaram nessa cidade. E Davi sai para a guerra. Ele sai para guerrear. Davi se une aos filisteus e eles vêm marchando contra o povo de Israel. Agora pensa comigo. Davi faz uma aliança com o povo inimigo para lutar contra o seu próprio povo. E vem Davi marchando. Vem Davi marchando com seus 600 homens nas fileiras para lutar contra o seu próprio povo. E diz a palavra de Deus, irmãos, que alguns príncipes dos filisteus chamaram o rei Aquis e disseram assim: esse homem é um homem de guerra. Davi é um homem de guerra. Nós não podemos manter ele do nosso lado, porque a qualquer momento pode dar uma reviravolta aí e ele se virar contra nós. Isso está escrito, 1 Samuel, capítulo 29. Se ele é de Israel e está conosco, está indo com a gente para lutar contra o seu povo, vamos tirar ele daqui. Vamos tirar ele do nosso meio, porque a qualquer momento esse homem pode se voltar contra nós. O rei Aquis, contra a sua vontade, ouve o conselho dos príncipes, e a Bíblia vai dizer que ele chama Davi e fala: não é bom que você fique com a gente, volte para a cidade, se separe de nós. E a Bíblia diz que quando Davi chega na cidade, a cidade chamada Ziclag, onde as famílias dos homens de Davi estavam, a família de Davi estava, ela foi saqueada pelos assaltantes do deserto. Esse povo é chamado de amalequitas. Os amalequitas vão contra essa cidade, aonde estavam a família de Davi, onde estava o povo de Israel, onde estava a família dos guerreiros que lutavam com Davi nessas guerras. E eles vão até a cidade e eles vão destruir tudo, irmãos. Eles vão queimar as casas. Eles vão destruir tudo que Israel tinha. Eles vão pegar os bois, eles vão pegar as ovelhas. E não bastasse só pegar os bois e as ovelhas, eles vão trazer para eles as mulheres, os filhos, as filhas. Todas elas foram sequestradas pelo bando dos amalequitas.
E aí diz a palavra de Deus que eles trazem cativos, levam cativos. E quando Davi chega na cidade, pensa, você sai para ir viajar, ou sai a trabalho, ou sai para ir numa guerra. Quando você chega, a sua casa foi invadida por assaltantes. Levaram seus bens, levaram aquilo que você possuía. E não somente os bens materiais nós levamos em conta, mas muito mais do que isso, a família de Davi havia sido levada cativa. Agora pensa, levar a nossa esposa, levar os nossos filhos, sequestrar eles e levar eles embora. Qual é a cena que Davi estava vendo em 1 Samuel capítulo 30? Quando eles recebem em 1 Samuel 29 o conselho do rei Aquis para voltar para Ziclag, eles demoram 3 dias para chegar na cidade. E quando eles chegam em Ziclag, diz a Bíblia que a cidade estava devastada. Cenário de guerra, irmãos. As casas queimadas, as portas destruídas. Todos foram levados cativos. Todos os homens que ali estavam sobre o comando dos amalequitas. Pensa você, saiu durante alguns dias para trabalho e quando chegar em casa, está tudo devastado. Seus filhos que você deixou muito bem, sua família que você deixou muito bem, e agora foram levados cativos pelo inimigo. Qual é a cena? Qual o sentimento do nosso coração? A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Davi, ele se angustiou muito. Davi, ele vai chorar muito diante do Senhor. Ele vai se prostrar diante de Deus. Olha o texto no verso 3. Davi e os seus homens vieram à cidade e ele a queimada, e as suas mulheres, e seus filhos e suas filhas foram levadas cativas. Pensa num cenário, pensa num sofrimento, pensa numa situação difícil que Davi estava enfrentando. Aqui eu começo a trazer algo para o seu coração nessa noite. Enquanto Davi estava na guerra, enquanto Davi estava preocupado em guerrear, e qual povo ele ia se unir para guerrear, o inimigo veio e atacou a sua casa. Aqui eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, porque enquanto nós estamos preocupados com os nossos afazeres, lutando as nossas guerras diárias, o inimigo vai lutar contra a sua casa. Muitas das vezes nós saímos para trabalhar e a nossa casa fica descoberta. Muitas das vezes nós saímos para adquirir o tão sonhado sonho que você está atrás ali para conquistar. Quando você chega em casa, o inimigo atacou. O inimigo vai dar contra um ímpeto, força. Usa de força excessiva para destruir os seus. Aqui eu começo a trazer algo para o seu coração, porque enquanto você, aleluia, você está descoberto, ou deixa a sua casa solta, livre, o inimigo aproveita para atacá-la. O que aconteceu com Davi aqui é que enquanto ele estava lá na guerra, preocupado com outras questões, o inimigo aproveitou para atacar a sua família. Cuidado, porque às vezes nós saímos para a nossa guerra, saímos para lutar as nossas batalhas, correr atrás de muitas coisas, e um descuido nosso, o inimigo entra. Um descuido, um cochilo, o inimigo vem e nos ataca. Você lembra da parábola do joio e do trigo? De Jesus que o inimigo, ele semeou o joio quando? Quando o dono da plantação dormiu. Porque veio o homem e plantou a boa semente, que era o trigo. Mas enquanto ele dormia, veio o inimigo e plantou o joio. Ou seja, enquanto dorme, enquanto saímos, o inimigo ataca. E nós precisamos estar atentos com isso. Nós precisamos acordar quanto a isso. Porque talvez, meus irmãos, você está saindo para lutar as suas guerras e vencer as suas guerras, mas a sua casa está ficando desprotegida.
E às vezes a gente fala assim com nossos filhos: fica aqui nesse celular. E seu filho está à mercê do inimigo. Deixamos os nossos filhos para que o inimigo ataque com facilidade. Esses dias, olhando uma reportagem, um jogo chamado Roblox. Quem das crianças tem um jogo chamado Roblox? Tem muitas crianças que usam Roblox, que aparentemente não é um jogo tão ofensivo, mas pessoas maldosas estão entrando e cadastrando naquele jogo para ter acesso às crianças dos nossos filhos. Fazem contas e começam a conversar. Pedófilos atraem crianças através do Roblox. Aparentemente inofensivo, aparentemente nada a ver, aparentemente é apenas um jogo para se distrair e divertir. Mas enquanto você deixa a sua família descoberta, o inimigo aproveita para atacar. Enquanto você sai e fala assim: vai dar um sossego, toma o celular, o inimigo aproveita para atacar. E nós precisamos refletir sobre isso. Davi precisava sim ir para a guerra, mas enquanto Davi está preocupado com a guerra, preocupado em vencer, preocupado em lutar, a sua casa ficou desprotegida. Repare que ele sai com o exército todo e não deixa ninguém lá. Davi foi imprudente, porque ele só pensava em vencer aquela batalha. Algo que você precisa aprender em nome de Jesus é manter a retaguarda. Você sabe quem que seu filho tem amizade? Você sabe quem que seu filho tem conversado? Você sabe o que seu filho tem acessado? Para você que não sabe, você pode colocar aí o aplicativo que monitora todas as coisas que o seu filho faz nas redes sociais. Irmãos, precisamos atentar a isso. Precisamos saber como os nossos filhos estão caminhando. Através de conversa, através de chegar perto, aproximar. E muitas das vezes, meus irmãos, a nossa casa tem sido alvo do adversário, porque estamos deixando a retaguarda aberta para o inimigo. E ele aproveita nesse ponto para nos atacar. Quando Davi sai, o inimigo chega. Fala comigo: quando Davi sai, o inimigo chega. Então tome cuidado, meu irmão. Nós precisamos atentar a isso. Então, quando ele chega, o cenário é triste, porque o inimigo, quando chega, ele chega para devastar. Você não acha que o inimigo vai vir, irmãos? Ele não vai dar bote em vão. Você já viu um leão na jaula, quando ele dá um bote a alguém? Quando ele dá o bote certeiro. É raro às vezes que ele não acerta. E às vezes a gente acha do lado de cá que o inimigo está vencido. Eu não estou aqui fazendo propaganda para o adversário, não, amém? Maior que está em nós que aquele que está no mundo. Eu creio nisso. O Senhor Jesus, com o sangue dele, cobre a sua casa, a sua família. O Satanás está derrotado em nome de Jesus. Mas muitas das vezes ele age nas legalidades e brechas que damos. Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Nós precisamos estar atentos. Quando ele veio para devastar e levou todo mundo preso. Todo mundo agora está sob o poder dos amalequitas. Quantas casas estão ficando à mercê do inimigo? Os filhos estão debaixo, desprotegidos. E nós precisamos atentar. Davi falhou nesse ponto. Mas aí a gente vai ver que a história continua. Olha o versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Irmãos, quando Davi vê aquele cenário, ele chora. Pensa, um cenário triste. Quando Davi vê a situação, ele vai chorar. Diante do cenário que eles estavam enfrentando, Davi vai para diante de Deus e diante do povo, e ele chora, ele se angustia muito. Ele coloca a sua vida diante do Senhor, em oração, em choro.
Porque o inimigo uma vez veio e destruiu, e devastou tudo, e levou cativas as suas famílias, mulheres, filhos, bois, ovelhas, tudo sobre o poder do inimigo. E Davi, o que ele tem que fazer? Chorar. Tem momentos na nossa vida que é momento de choro, né, irmãos? O choro dura uma noite. Eclesiastes 3 diz que há tempo para chorar. Salmo 126 diz: aquele que sai andando e chorando enquanto semeia. O choro faz parte da nossa vida, porque muitas das vezes sofremos baques, situações inesperadas, não estamos esperando, e vem para nos derrubar. E Davi chora diante do Senhor. Mas sabe o que eu acho interessante, irmãos? E a gente tem algo a aprender com Davi, mesmo diante dos seus erros. Ele não ficou chorando o texto todo. Estou aqui para te dizer, irmãos, você não vai chorar a vida toda. Eu estou pregando para alguém aqui, meu irmão, você não vai chorar a vida toda, não. Eu vou falar de novo, tem alguém aqui que está crendo nessa palavra. Você não vai chorar a vida toda. O baque foi forte, situações vieram para te destruir, para abalar a sua fé. Você prostrou diante de Deus e chorou, mas esse choro não vai durar a vida toda. O choro pode durar uma noite. Você pode levantar a sua mão. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem alegria de Deus para a minha vida e a sua vida. Você precisa crer nessa palavra. Você vai ser atacado, muitas das vezes situações vão vir contra o seu coração, contra a sua casa. Você vai chorar diante da circunstância, mas tem um Deus no céu que toma você pelas mãos. Tem um Deus no céu que sustenta a sua fé. Tem um Deus no céu que ergue você. Tem um Deus no céu que não deixa você à mercê do inimigo. E você precisa entender. E quando você se levantar em Deus, Ele vai te dar graça para vencer. Ele vai te dá força para vencer. Então o choro não é a vida toda. E o texto diz que Davi, ele não chora o tempo todo, ele chora. Chora e chora, é necessário chorar. Mas tem um tempo do choro. Olha o verso 4. Verso 5, perdão. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, Jezelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. Então vamos dividir essa mensagem aqui em duas partes. A primeira parte, Davi na guerra. Vocês estão aí? Quem está aí dá glória a Deus. Amém. Tem metade de gente acordada. Primeira parte da mensagem, Davi, ele estava na guerra. Quando ele chega, a cidade estava destruída, a cidade estava detonada, cenário de guerra, mulheres, filhos, família, tudo levado cativo. O que acontece depois? Davi chora. O que acontece depois? Davi é ameaçado. O que Davi é ameaçado? Ele como líder, o povo estava falando, vamos apedrejar esse homem, é por causa dele. Guarde isso. O líder sempre é ocupado. Se deu alguma coisa errada, a culpa é do líder. Vamos apedrejar ele, porque ele é culpado dessa aí. Aí ele vai se angustiar. Então a primeira parte é ele chegando na guerra, vendo a cidade destruída, chorar, ser ameaçado e se angustiar. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Davi vai se reanimar no Senhor. Eu vou falar de novo. Diante do cenário, olha o cenário. Cenário de tristeza, cenário de dor, cenário de angústia, cenário de choro, cenário de sofrimento, cenário onde Davi tinha tudo para se prostrar, continuar prostrado. Diz a palavra de Deus que Davi ele vai fazer algo que eu e você precisamos aprender com o salmista no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará que o meu
meus pés vacilem, não deixará que eu venha tropeçar em alguma pedra. Ele não vai deixar que o sol me queime de dia, nem a lua de noite. O Senhor é comigo, porque o guarda de Israel não dorme nem cochila. O Senhor é a minha sombra, o Senhor é a minha direita. O Senhor está comigo. E quando ele leva os olhos ao céu, vem do céu renovo para a vida de Davi, em nome de Jesus. Se você olhar para o céu hoje, o renovo de Deus vai vir sobre o seu coração. Você vai se levantar em Deus para vencer. Aleluia. É o que estava acontecendo com Josué, prostrado sem saber o que fazer. Deus vai lá para Josué: por que você está assim? Moisés morreu, e agora o que eu vou fazer? Aí Deus fala com Josué: ser forte e corajoso, meu filho. Assim como eu fui com Moisés, e você com você. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Quando a Bíblia diz que Davi se reanimou do Senhor, está dizendo que Davi encontra em Deus forças para se levantar. Você não entendeu? Eu vou falar isso de novo. Quando a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor, ele encontrou em Deus forças para se levantar. O pastor não é capaz de te levantar. O dinheiro não é capaz de te levantar. Coisas não são capazes de te levantar. Tem alguém que é capaz de te levantar da depressão, da situação difícil, do choro que você está vivendo, da preocupação que assola a sua alma? Quem? Deus, que é o Todo-Poderoso. Ele está nessa casa, nessa noite. Ele pode tomar você. Encontre forças em Deus para se levantar. Cutuque alguém aí do seu lado e fala com ele: encontre forças em Deus. Não, você está falando devagar, fala com ele: encontre forças em Deus. Eu creio nisso. Você crê nisso? Em nome de Jesus, levanta a sua mão que eu vou profetizar. Virá a força de Deus para te sustentar. Virá a força de Deus para te reerguer. No meio do choro, no meio da angústia, no meio do sofrimento, encontre força no Senhor, e Ele te toma pela mão. Aleluia, eu creio nessa palavra. Davi se reanima no Senhor. Aí o texto continua. É interessante que se a gente ler só a primeira parte, a gente fica frustrado e pensa que Davi é um derrotado, né? Se a gente olhar só a primeira parte, fala assim: acabou. Mas Davi encontra forças em Deus. E quando ele encontra forças em Deus, olha o verso 7 comigo. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui uma estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Sabe para que serve essa estola sacerdotal? É uma vestimenta com as pedras representando as tribos, para que ele viesse a orar e consultar a Deus o que ele devia fazer. Olha que interessante. O cenário de dor, de sofrimento agora começa a mudar. Por quê? Davi agora encontra força para orar. Por isso que Deus falou para Paulo assim: quando você está fraco, Paulo, aí que você está forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o texto vai dizer que ele fala: traz a estola que eu vou consultar o Senhor. Aí o texto vai dizer que ele trouxe, e Davi vai consultar a Deus. Ou seja, na situação que ele estava vivendo, agora ele já tem força até para orar. O cenário triste, irmão, se você começar a orar, as coisas vão mudar. Pode ter certeza. Não acontece porque a gente é fraco em oração. Ora 10 minutos e acha que Deus vai chegar como SAMU para nos socorrer. Começa a orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, o negócio vai mudar. Olha o verso 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Ele está consultando a Deus o que ele devia fazer diante daquele contexto. Davi mostra para nós, irmãos, que apesar dele ser valente, ele pedia a Deus autorização para ir para a guerra. Ele não fazia as coisas de qualquer jeito. Aprenda a pedir autorização de Deus em coisas que você até mesmo sabe. Sabe por quê, irmãos? Pensa num homem de guerra, era Davi. E pensa nos valentes que estavam com ele, fortes. Mas até isso, Davi está consultando a Deus, falando assim: eu devo fazer o quê? Nesse fechamento de negócio, eu devo fazer ou não devo fazer? Essa situação que veio, essa proposta que veio, eu devo fazer ou não devo fazer? Mas eu sou capacitado, eu sei que eu devo fazer, não sei isso, sei que eu não posso fazer. Mas quando oramos, Deus vê lá do céu que nos tornamos dependentes dele.
e colocamos diante de Deus o que é para ser feito. E eu preciso te perguntar, nos desafios que você tem enfrentado, você tem perguntado a Deus o que é para ser feito? Ou você tem andado na sua própria força? Andado na sua própria sabedoria? Consulte a Deus, e Davi consultou a Deus. Ele mostra uma inteira dependência no Senhor. Eu devo ir guerrear? O que eu devo fazer? E a resposta vem. Por que a resposta vem? Porque o nosso Deus é um Deus que responde orações. Olha o texto. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Já estava falado. Oh, meu amado, que bom entrar numa guerra desse jeito, hein? Pode ir que eu já... Você vai... É êxito. Pode ir que eu sou com você. A vitória eu já decretei. Você vai conquistar tudo. Por isso que nós precisamos aprender a orar, para que não desgastemos com coisas que Deus está falando não. A gente precisa... É melhor a gente gastar tempo em oração do que gastar tempo depois tentando consertar o problema que você arrumou, tentando andar nas suas forças. Espera mais um pouquinho, ore mais um bocado, ore mais uma semana, ore mais um mês. Não vai matar ninguém. Mas quando for debaixo da presença de Deus, Deus falando assim: eu estou abrindo o caminho, eu vou abrir o mar, eu sou com você, pode ir, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, pode ir que eu vou te sustentar. As portas estarão abertas para você e você terá vitória. A bênção de Deus estará sobre a sua vida. Quantos creem nessa palavra? Aí ele recebe a instrução de Deus, porque Deus é o Deus que responde orações. Jeremias 33:3, o que diz? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não... Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês clamarão a mim e eu vos ouvirei. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Irmãos, dentro da palavra de Deus, Isaías vai declarar isso: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai a Deus enquanto Ele está perto. Quando a gente olha dentro da palavra do Senhor, irmãos, a gente percebe que existe um Deus que está desejoso em nos responder. A gente vai olhar o Salmo 43, salmo lindo também. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Aí ele vai encerrar lá no versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado nas nações, sou exaltado sobre a terra. O que é isso? Deus é um Deus que responde. Fala com a pessoa que está do seu lado: Deus está doido para te responder. Aí, irmãos, o texto vai continuar. Deus dá a resposta: pode ir que a bênção já está liberada. Olha o verso 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com eles achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Verso 10. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu água. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Verso 13. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? E de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um... Vocês estão aí, gente? Sou servo de um... E o meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3
dias. Verso 14: nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo. Olha o que está acontecendo. Diante do cenário, eles consultam a Deus, eles vão atrás do bando, que é sair de Ziclag, e o texto vai nos ensinar que eles encontram um homem que estava caído na beira do caminho. Eles, primeiramente, eles vão dar de comer esse homem. Eles vão dar pasta de figos, uvas, vão alimentar aquele homem, porque aquele homem estava na beira do caminho caído. Aí eles vão começar um bate-papo com aquele homem, perguntando quem ele era. Aí ele vai revelar: eu sou um egípcio, servo de um amalequita. Nós estamos vindo de onde? De Ziclag, da cidade de vocês. Botamos fogo na cidade, mas o meu Senhor me abandonou aqui porque eu adoeci há 3 dias. Irmãos, se era eu, falava assim: passa esse homem. Esse aí, ou então falava assim: deixa ele ir, ele está abandonado mesmo. Só que o texto da palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, e Davi vai nos ensinar algo poderoso, que ele vai se atentar para aqueles que estão caídos à beira do caminho. Davi poderia passar de largo e dizer: eu tenho mais o que fazer. Mas primeiro ele vai alimentar o homem, ele vai cuidar daquele homem, ele vai dar comida àquele homem, porque Davi se importa com aquele que está na sua frente. Davi está nos ensinando aqui, irmãos, que é necessário nós usarmos de misericórdia para com aqueles que estão caídos. É necessário nós usarmos de misericórdia para aqueles que estão caídos. Davi está nos ensinando que ele não pode pagar o mal com o mal. Ah, você ajudou lá a destruir a nossa cidade, você ajudou a destruir a nossa casa, a nossa família, agora também fica aí abandonado. O que Davi faz? Ele faz diferente. Porque quando você trata o inimigo de forma diferente, o que a Bíblia diz que acontece? Você amontou a brasa viva sobre a cabeça dele. Aí o texto vai dizer que ele está caído, mas Davi vai conversar, vai ter paciência, vai dar ele de comer, vai perguntar as coisas para ele e ele vai dizer. Porque, irmãos, esses dias eu usei esse texto para falar sobre liderança aqui. Eu até usei essa expressão: pessoa que adoece, a pessoa que fica mal espiritualmente, não pode ser abandonado por nós, não pode ser jogado de lado. O que está acontecendo aqui com os amalequitas, irmãos, é que eles deixaram esse homem abandonado. Ou seja, você nos deu lucro, enquanto você nos deu lucro, você vale para nós, mas depois que deixou de dar lucro, descarta. Pastor Alzira pregou isso ontem: pessoas não podem ser tratadas de qualquer jeito. Aí quando a gente olha o texto, Davi com todo cuidado com aquele cara, cuidando do coração dele. Aí Davi falou assim: quem é você? Eu sou o homem que ajudei a destruir a sua cidade. Use de misericórdia para com aquelas pessoas que estão ao seu redor, irmãos. Isso mostra a misericórdia do seu coração. Aí ele falou assim: você pode nos ajudar agora? Queria te pedir um favor. Olha Davi no verso 15. Disse Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando? E descendo os guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a terra, toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Irmãos, antes da gente entrar no 17, eu queria trazer algo para o seu coração. O homem que estava caído, abandonado, foi o mesmo homem que levou Davi para a vitória. O homem que foi abandonado pelo seu Senhor,
foi o homem que Davi teve misericórdia e paciência com ele, e foi o mesmo homem que levou Davi para ser vitorioso. Davi perguntou: você me guia até o povo? Ele falou assim: se você prometer não me matar, eu te guio. Não, eu não vou te matar não, pode ficar tranquilo. Aí ele vai guiar. Irmãos, quem foi abandonado no meio do caminho é aquele que vai levar Davi para obter vitórias. Não descarte ninguém. Eu estou aqui para te dizer: não descarte ninguém, porque às vezes as pessoas que estão caídas no meio do caminho vão te guiar para uma grande vitória em nome de Jesus. Aí o texto vai dizer que Davi agora, mais uma vez, quando ele chega, o povo amalequita estava tomado de festa. Que festa boa, coisa maravilhosa. Aproveitando todo o despojo, o que Davi vai fazer? Lutar. Se você quer cuidar da sua família, lute por ela. Davi nos mostra que orar é importante. Davi nos mostra que consultar a Deus é importante. Davi nos mostra que ao caminhar, nós precisamos ter misericórdia para aqueles que passam por nós. Davi nos mostra que a primeira parte já passou do choro, da angústia, do cenário difícil. Mas Davi vai nos mostrar que é necessário lutar. E eu estou aqui como pastor dessa casa. Se queremos ter uma igreja saudável, uma igreja estruturada, uma igreja que avança, a igreja não começa aqui, a igreja começa dentro da sua casa. E você precisa lutar pela sua casa. Lute pelos seus filhos, meus irmãos. Lute pela sua esposa. Lute pelo seu esposo. Lute pela sua casa. Talvez as coisas não estão bem como você imaginou e pensou, mas é necessário lutar. E Davi, ele não é um covarde que vai entregar os pontos e dizer: é assim mesmo. Não. Olha o verso 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. 19. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem um despojo, nada que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Olha o verso 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, levaram diante de Davi, e dizia: este é o despojo de Davi. Irmãos, para eu encerrar aqui essa palavra, você tem lutado pela sua casa? Você tem lutado pelos seus filhos? Davi nos mostra que diante de um cenário terrível é necessário oração. Davi nos mostra que diante de um cenário de tristeza, de angústia, é necessário nós lutarmos pela nossa casa. Não entregue os seus filhos ao inimigo. Não deixe os seus filhos à mercê do adversário. Lute pelos seus familiares com toda a sua força. E Davi vai nos mostrar aqui, irmãos, que para você obter a vitória é necessário lutar. E a minha pergunta é: você tem lutado? Você tem lutado em oração, em conselhos, em conversa? Irmãos, Davi volta vitorioso. Pensa, o filho de Davi olhando para ele, falando assim: pai, muito obrigado, porque o Senhor não foi um frouxo, o Senhor foi um valente e lutou por mim, e você me tirou da mão do adversário. Ei, não seja um frouxo não. Lute pela sua família. Tem pais que estão vendo o filho por buraco, não faz nada. Seus filhos, meus irmãos, pode até ir para o inferno, mas vai ter que passar por cima de você, né, Caio? Caio pregou isso aqui no dia do meu aniversário. Porque se depender de você, não vão de jeito nenhum. Vai ter que passar por cima das suas orações, vai ter que peitar você, mas você vai ensinar coisas preciosas do reino de Deus para o coração dos seus filhos.
Davi volta vitorioso. E eu quero declarar essa palavra. Se você lutar pela sua casa, você vai voltar vitorioso. Você vai voltar obtendo vitória. Eu creio nisso. E essa semana foi uma semana muito difícil para nós. Eu falei com a Natália que eu não sabia que eu amava tanto a minha sogra assim. Às vezes no dia a dia a gente não consegue demonstrar. E repentinamente o Senhor a chamou. E eu mantive lutando ali com a Natália em oração, com o Gilmar, com a Analice. Falava que eu precisava ir lá porque eu queria orar com eles e por eles. Irmãos, que bom, Gilmar, você lutou em oração, nós lutamos em oração. Não entregou o inimigo, falando assim, é assim mesmo. Quantas palavras de derrota, irmãos. Pessoas são usadas, mas lutou. E é bom, irmãos, porque a gente veio com um sentimento assim: eu não fui um frouxa, eu fiz o que eu poderia ter feito. O Gilmar fez. E aqui no velório, o irmão Hélio teve uma experiência com Deus. E assim, trouxe muito consolo para a nossa alma. No momento da adoração, o Senhor trouxe uma revelação para o Hélio que ela estava chegando num portal muito lindo e corria muito, irmãos. Já rejuvenescida, forte. O Hélio disse que via os dentes, né, Hélio? Tudo novo, correndo. E ela corria até com os braços para frente para abraçar alguém. E ele não via esse alguém. E ele compartilhou na hora do velório com a gente. E a gente saiu daqui e foi almoçar, enterramos a Lígia e voltamos, paramos no restaurante para almoçar. E o Gilmar abriu o celular, tinha uma mensagem. No mesmo horário do velório aqui, uma mulher de Volta Redonda, dizendo: nós estávamos orando e Deus deu uma revelação também aqui. Isso vai servir para consolar. A gente viu a Lígia entrando num portal e a igreja acompanhava até ela essa porta, e dali para frente ela seguia sozinha e não olhava mais para trás. A mesma mensagem. O que traz consolo, irmãos, é que nós fizemos o que podia ter sido feito. Davi nos mostra que o que é para ser feito nós precisamos fazer, mas o controle de vitória ou do não está nas mãos do Senhor. Eu encerro essa palavra dizendo aos irmãos: você precisa lutar, porque tem um Deus no céu que cuida de você. Você pode ficar de pé no seu lugar?